Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do Política do Bom Senso. Como vocês sabem bem, esse canal tem a função de trazer informações políticas para que você tenha o seu posicionamento de um lado ou do outro, mas de forma consciente. Isso que é importante. E hoje, dia 16 de agosto, terça-feira, dá-se início à nossa Corrida Maluca versão brasileira, as eleições presidenciais, eleições gerais de 2022. No dia 2 de outubro, vamos votar para presidente, governador, senador, deputado federal, deputado estadual. E como contribuição do nosso humilde canal, nós vamos trazer entrevistas com candidatos, fazer aqui pequenas sabatinas para que você conheça mais sobre os candidatos, façam as perguntas que vocês querem saber, sempre quis saber sobre algum candidato. Se você quiser sugerir que nós façamos uma entrevista com algum candidato de sua preferência, fique à vontade para nos mandar pelas redes sociais, é só procurar o @política do bom senso em quase todas elas, tá? E vamos dar continuidade, vamos dar início, na verdade, com uma pessoa que é amigo meu há muito tempo, inclusive já teve participações aqui no canal, que aceitou o desafio de ser candidato a deputado federal. Vamos iniciar hoje a nossa lista de sabatinas com Ricardo Rous. Muito obrigado, Ricardo, por ter aceito o convite de estar aqui. Seja bem-vindo. E de antemão, assim, já para começar bem, por que você aceitou ser candidato? Quais são as suas posições? O que faz um candidato a deputado federal? O que faz um deputado federal, na verdade? Né? E por que você, na sua concepção, você é a melhor opção para esse cargo? Bom, em primeiro lugar, muito obrigado, Danilo, pelo convite para iniciar essa série de sabatinas que o canal vai fazer com os candidatos. Acho que é um trabalho importantíssimo de levar informação para os eleitores, né? Muita gente reclama que não tem opções, mas no Brasil são 17 mil candidatos a deputado, então é muita gente, tem muita opção. Acho que as pessoas precisam só se conectar e trabalhos como o do Política do Bom Senso, que conecta uma ponta a outra, é muito importante. Começou a campanha hoje, né? Sim. 16 de agosto. Minha primeira entrevista. Que honra! Como candidato a deputado federal, que é um desafio realmente, usando suas palavras, foi um desafio que eu aceitei. Primeiro porque o Congresso Nacional está empodrecido. Nós precisamos de novas cabeças no Congresso Nacional. Gente boa, gente qualificada, gente íntegra, gente limpa. Isso é o ponto mais importante do processo. Eu aceitei esse desafio, Danilo, porque eu estou preparado para ser deputado federal. Eu me formei em gestão pública, eu me especializei em gestão pública, eu fui para fora do Brasil estudar liderança, conhecer os problemas que nós temos no Brasil, que tem no mundo, as soluções para esses problemas. Eu conheço o Congresso Nacional, os meandros do Congresso Nacional, como funciona o processo de trâmite de uma lei em âmbito federal. Eu sei que o Congresso Nacional está tirando poderes do presidente da República. Eu sei que a maioria dos deputados federais são corruptos, são bandidos ou são desqualificados para representar o povo brasileiro no Congresso Nacional. Eu me preparei muito para isso, eu estudei muito para isso. Eu venho correndo o nosso país, o estado de São Paulo, para levar uma mensagem de educação política, buscando preparar a nossa população para essas eleições. Nós precisamos fazer com que o eleitor brasileiro saiba por que ele paga o salário de um deputado federal, por que ele paga o salário de um senador, por que ele paga o salário do governador, do deputado estadual, de todos os políticos. E quais são as funções desse político. Para que esses candidatos mal intencionados, e o nosso estado está cheio deles, com mentira, com conversinha, com propostas que não são da capacidade, da alçada daquele candidato, não enganem mais as pessoas. Certo. E a única forma do cidadão não ser enganado é tendo educação política. Então eu comecei essa caminhada de levar a educação política já há alguns anos, mas no ano passado eu escrevi um livro, já que a minha formação técnica é de administração pública, eu escrevi um livro, um manual básico para as pessoas não serem enganadas por político, levei isso para bibliotecas de escolas públicas, de universidades, que por acaso está aí. Aproveitando aqui, esse é o livro aqui. Esse é o livro. Nosso, o manual a gente básico. Levou o livro para bibliotecas de escolas públicas, universidades, foram palestras, foram entrevistas, inclusive nesse canal, no lançamento do livro, a gente apresentou aqui uma caminhada extensa para levar a educação política para as pessoas e fazer com que as pessoas estejam preparadas para fazer uma escolha mais qualificada.
Na minha opinião, um dos nossos maiores problemas enquanto país é a falta de educação política da nossa população, que ela é sustentada pelos maus políticos. Por que a gente não tem educação financeira, educação política, educação alimentar nas escolas? Não estou falando de educação ideológica, não. Ideologia, cada um tem a sua e a gente tem que respeitar a opinião das pessoas. Mas eu estou falando de educação política. As pessoas, os nossos jovens, saberem o que faz um vereador. Por que a gente paga o salário de um vereador? Qual é a função dele? O salário do prefeito? Por que a gente paga? Qual é a função dele? E assim como todos os outros cargos públicos, o povo precisa saber o que faz o político para entender quais são as habilidades e competências necessárias que tem que ter num candidato para escolher os melhores candidatos. É escolhendo os melhores candidatos que nós vamos ter bons representantes na política e aí sim nós vamos fazer da política um instrumento de transformação social. Por isso eu me considero um dos candidatos mais preparados do estado de São Paulo para ir para o Congresso Nacional e fazer o combate à corrupção e acabar com as regalias para político. Eu sou um candidato que na campanha eleitoral, Danilo, já estou demonstrando essa minha característica de combate às regalias, porque eu estou no Podemos. E o Podemos é um partido que tem direito ao fundo eleitoral, mas eu voluntariamente abri mão desse recurso. Eu não concordo com o fundo eleitoral como ele está posto hoje. Eu não acho correto pegar o dinheiro das pessoas, o dinheiro que era para ir para a educação, que era para ir para a saúde, para a segurança, para usar em campanha de político. Eu não acho isso certo. Se eu não acho isso certo, eu não vou deixar que o fato do dinheiro estar disponível para mim mude a minha personalidade. Eu não vou mudar ela agora, por isso eu abri mão do fundo eleitoral, estou fazendo a minha campanha com os meus amigos, recursos próprios e ajuda de amigos que vão compartilhar nas redes sociais, que vão compartilhar no WhatsApp, que estão me ajudando a elaborar as minhas propostas e a levar essas propostas para a população do estado de São Paulo. Esse ponto do fundo eleitoral é muito importante. Porque se o candidato quer melhorar a educação, por exemplo, ele tem que começar abrindo mão de um dinheiro que deveria ir para a educação e está indo para político. Então, se ele está com um discurso de que vai melhorar a saúde, vai melhorar a educação e não está abrindo mão do fundo eleitoral, muito provavelmente é mentira. Porque ele já está usando um dinheiro que seria da saúde e da educação para a campanha dele. Por que ele já não abriu mão desse dinheiro e falando, não, esse dinheiro pode ir para a educação, esse dinheiro pode ir para a segurança, pode ir para a saúde? Pense nisso. Vocês já perceberam que ele gosta de falar bastante, né? Mas para dar continuidade, só a conclusão nessa pergunta, o que faz um deputado federal? Faltou essa parte. Vamos lá. Deputado federal faz parte do Poder Legislativo Nacional, vai para o Congresso Nacional e ele tem que criar leis que vão valer no Brasil inteiro. Então, as leis que nós somos muitas vezes obrigados a seguir aqui no Brasil são criadas pelo deputado federal, leis de âmbito nacional. Ele cria leis e fiscaliza os atos e os gastos do poder executivo, do governo federal, do presidente da República, dos ministros de Estado, presidentes de autarquia. É o deputado federal, junto com o senador, que é o grande fiscal do povo. Se tem corrupção no Brasil, boa parte da culpa dessa corrupção são dos deputados federais e senadores, que não estão fazendo o trabalho para o qual eles são pagos. O deputado federal ganha hoje R$ 33.700 e estão querendo aumentar o próprio salário, né? Sim. Em um momento mais oportuno, na outra pergunta, eu respondo isso aqui. Mas um deputado federal ganha R$ 33.700 por mês para criar leis em âmbito nacional e fiscalizar como está sendo gasto o dinheiro dos nossos impostos. E eles não estão fazendo isso, porque o nosso Código Penal é da década de 40, para você ter uma ideia, e você sabe disso porque eu sei que você é advogado, convive com esse problema. Então os deputados não estão fazendo o trabalho dele. A transformação da legislação brasileira é morosa. É defasada demais. A gente tem muitas leis, mas a maioria delas são disfuncionais. Não servem para a realidade do dia a dia do povo brasileiro em pleno século XXI. Então nós precisamos modernizar a legislação brasileira e fiscalizar, Danilo. O grande segredo do combate à corrupção são fiscais. Onde tem fiscalização, não tem corrupção. E o deputado federal é pago para fiscalizar e não está fazendo esse trabalho. E é importante que o povo saiba disso, porque muitos candidatos vão prometer um monte de coisa que eles não têm capacidade para fazer. Candidato que fala, vou melhorar a educação. Vai melhorar como? De onde vai vir o dinheiro? De que forma? Qual é a sua proposta? Vou melhorar a saúde. Vai melhorar como? Da onde vai vir o dinheiro para melhorar dessa saúde? Como? Quais são suas propostas de fato concretas que estão dentro do teu escopo, da tua capacidade enquanto candidato a um determinado cargo para resolver esse problema?
Então está na hora da nossa população entender mais sobre educação política e não ser mais enganada por políticos. Maravilha. E você comentou aí também do combate da corrupção por meio da fiscalização. E, infelizmente, a gente vê que em alguns escândalos, justamente aquele que deveria ser o fiscal é o agente da corrupção, né? Exatamente. Nós tivemos aí até o presidente da Câmara, o Arthur Lira, ele foi recentemente descobrindo aí um esquema na prefeitura de Rio Largo, se não me engano. Em Alagoas, né? Exatamente. Então ele fazia parte do esquema. Nesse caso aí, é muito difícil que ele fizesse a fiscalização da corrupção, já que ele era um agente. Mas, de qualquer forma, vamos seguir legal essa ideia de fiscalizar. Ricardo, como você se posiciona politicamente para as pessoas que não te conhecem, estão tendo primeiro contato contigo? Você se coloca em qual espectro político, ideológico? Dá um norte para a gente. Eu sou um cara de centro-direita. Se a gente for classificar a política entre direita, centro e esquerda. Mas eu não concordo com esse pensamento, Danilo. Não é possível, em pleno século XXI, a gente colocar pessoas em duas caixinhas. Um é de esquerda, um é de direita. Até porque eu conheço muitas pessoas que são liberais na economia, mas também são liberais nos costumes. E essa pessoa fica onde? Ela seria só por essa régua aí, direita e esquerda ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, você entende? Eu conheço pessoas que são conservadoras no que diz respeito aos costumes, mas também acham que o Estado brasileiro tem que ter um peso maior na sociedade, tem uma responsabilidade muito forte na sociedade. Essas pessoas estariam em qual caixinha de direita e esquerda? Isso é uma coisa que é vendida para a população para ganhar voto. Muita gente ganha voto por se dizer de direita, mas quando chega no poder não faz isso. Na eleição de 2018, por exemplo, eu vi vários candidatos a deputado federal abraçados com o presidente Bolsonaro, ganharam a eleição, 3 meses depois estavam dando facada nas costas do Bolsonaro. Nesse caso, figurativamente, porque já teve... Isso, você entende? Enfim, ou seja, e aí? Então não adianta sair na foto com o candidato a presidente da República do partido A, do partido B, até porque o papel do deputado federal não é sair em foto com o presidente da República, é votar leis boas para o Brasil e fiscalizar os atos do presidente, dos ministros, porque às vezes não é o presidente que rouba, não. Às vezes é um ministro de Estado de um outro partido, de uma outra coligação. Às vezes ele indica um ministro de um outro partido, esse ministro indica um diretor naquele ministério, e esse diretor é um superintendente que comete o superfaturamento numa compra, a fraude numa licitação. E quem tem que estar lá para fiscalizar são os deputados federais. Então, essa lógica de direita e esquerda é muito superficial. Realmente não acho que seja boa para essa altura da nossa vivência, pleno século XXI, 2022, e a gente está discutindo se é direita ou esquerda como se nós estivéssemos na época da Revolução Francesa, quando essa ideia entre uma das teses apareceu. Nada disso. Eu sou um cidadão. Me pergunte o que eu penso em cada projeto, em cada lei, em cada um deles eu tenho um posicionamento, mas se a gente tivesse que definir nesse aspecto, eu estaria na centro-direita. Mas o importante não é ser de esquerda, não é ser de direita, é ser correto. Na política a gente precisa de gente íntegra, de gente qualificada. O cara que vai para lá, o cara ou a mulher que vai se eleger a deputado federal, a governadora, a senadora, a deputado federal, tem que estar preparado. Ele tem que saber o que faz cada cargo, ele tem que ter as habilidades e competências necessárias para desempenhar aquela função quando ele chegar lá no poder. Isso não está acontecendo hoje. Hoje nós estamos elegendo pessoas aí aleatoriamente porque estão abraçadas com o presidente A ou com o presidente B, ou porque foram na TV e falaram, ó, bestado, vota em mim. E aí foi eleito aí um monte de gente que não fez nada pelo povo brasileiro. E é por isso que o Congresso está tomado por um grupo de corruptos que está levando o nosso Brasil para o buraco, independente de quem é o presidente da República. Isso é verdade. Classificar as pessoas de forma binária, você é contra, a favor e acabou, é muito raso, eu acho, o discurso. Hoje a gente usa mais o compasso político e olhe lá, ele tem algumas limitações, mas aparentemente é a melhor opção hoje. Então, de centro-direita, né? Aproveitando essa questão ideológica, o Brasil tem muito partido, você não acha? Acho, Danilo. 35 partidos com registro no Tribunal Superior Eleitoral é um absurdo. E apesar de ter tantos partidos, olha só, não é possível que uma pessoa que queira ser candidato de forma independente não possa. Isso é verdade. Porque tem muita gente que eu conheço que não se identifica com nenhum dos 35 partidos e gostaria de ser candidato, mas só vou ser candidato se eu puder ser candidato eu. E aí eu levar as minhas ideias.
Como pode, por exemplo, nos Estados Unidos, tem a possibilidade de ter as candidaturas independentes. Aqui nós não podemos. Isso é uma coisa, inclusive, que precisa ser revista na legislação, é deputado federal e é algo que eu concordo. Liberar as candidaturas independentes no Brasil. Aí, nesse caso, tem que fazer uma PEC, né? Uma emenda à Constituição. Projeto de emenda constitucional. Certo. A gente estava falando aqui dos partidos, do Congresso, você comentou do salário. Eu dei uma olhada aqui que o Brasil é o país que é o segundo país com o Congresso mais caro do mundo. A gente só perde para os Estados Unidos. Mas a contrapartida é muito baixa, né? O Brasil tem uma atividade legislativa muito porca, né? Como que a gente pode mudar isso? Deixar essa lista de o Congresso mais caro do mundo em termos proporcionais? Olha, o Congresso brasileiro, para mim, é o mais caro do mundo, porque eu levo em consideração a eficiência do trabalho legislativo. E o Congresso brasileiro, ele é caro, ele é ineficiente, ele é corrupto. E nós precisamos mudar isso colocando pessoas qualificadas lá. Primeiro, acabar com a regalia dos políticos. Político tem um deputado federal tem 25 assessores, tem auxílio moradia, tem carro oficial, tem cota de gasolina, permite cota de um corte nessa parte? Sem dúvida. Mas quem pode acabar com os privilégios? São os próprios deputados, o que é um contrassenso. O deputado votar contra os privilégios dele mesmo. Mas na hora, Danilo, de escolher o deputado, na realidade, a Constituição diz que todo o poder emana do povo. O poder é nosso enquanto eleitores. Somos nós que elegemos os deputados federais, somos nós que elegemos os senadores. Essa eleição, 2022, eleições gerais, como a gente chama, para presidente, governador, deputado federal, senador e deputados estaduais, nós podemos trocar todos os deputados federais. São 513 cargos em disputa em Brasília. Tem 513 deputados federais e todos, o mandato dele acaba. Nós vamos colocar 513 pessoas novas ou reeleger algumas dessas pessoas. Porque é importante dizer, tem alguns deputados bons sim. Ok? A maioria é ruim, a maioria é corrupta, a maioria é ineficiente e ineficaz. Mas tem um grupo bom. Permaneça esse grupo de bons parlamentares e se coloque novos parlamentares preparados, qualificados para mudar esses privilégios. Pessoas que não concordam, vou te dizer, eu não concordo com privilégio para político. Tem que acabar. Então, na primeira oportunidade que eu chegar em Brasília, primeiro, eu já não vou usar, já não estou usando o fundão eleitoral, já é uma demonstração clara, porque eu poderia ter acesso a esse dinheiro. Meu partido me oferece isso, porque ele tem esse direito. Eu não quero o dinheiro do fundo eleitoral. Quando eu chegar em Brasília, eu não vou precisar de 25 assessores, eu não vou usar e vou começar a mostrar para a população que o parlamentar, para fazer um bom trabalho, não precisa de 25 assessores. Ele não precisa de carro oficial, ele não precisa de cota de gasolina, ele não precisa de auxílio paletó, ele não precisa de auxílio moradia, ele já ganha R$33 mil por mês de salário. Ok? Então, eu vou mostrar isso na prática quando eu chegar, abrindo mão desses privilégios e cobrar que outros parlamentares o façam. Então, propor uma reforma interna dentro da Câmara dos Deputados não é uma tarefa fácil, porque os outros parlamentares provavelmente vão querer usar. Já estão usando o fundo eleitoral, mas isso compete a você, eleitor, cortar esses deputados nessa eleição. Não votar em gente que usa fundo eleitoral, gente que não se coloca contra as regalias do político, porque senão a gente vai manter no poder pessoas que vão transformar ou manter o nosso Congresso o mais caro do mundo. Só que ele é ineficiente se a gente comparar com o Congresso norte-americano, que produz de retorno para a sociedade americana, é diferente do que o Congresso brasileiro traz de retorno para a sociedade brasileira. Ele mal e porcamente funciona em ano de eleição, em véspera de ano de eleição, para aprovar meia dúzia de projetos ali que são eleitoreiros. Então a gente tem que ver, aí a gente paga, o povo brasileiro paga 513 deputados federais para propor leis e fiscalizar o executivo 4 anos. No caso dos deputados federais, o senador são 8 anos. 4 anos, ele tem que mostrar trabalho todo dia. Imagina se você chega no seu trabalho, Danilo, e você não mostra trabalho todo dia. Você trabalha 1 dia por semana, 2 dias por semana, e fala, agora eu não quero mais trabalhar. Provavelmente teu patrão vai te mandar embora, assim como qualquer outro cidadão trabalhador. Você tem que trabalhar todo dia, o parlamentar tem que trabalhar todo dia, tem que mostrar serviço todo dia para o povo brasileiro. E serviço que, de fato, as pessoas percebam, leis mais eficientes que impactem na vida das pessoas e a fiscalização, Danilo. Os deputados não falam isso, mas é papel deles fiscalizar. E eles não falam isso por aquilo que você disse. Porque se o presidente da Câmara dos Deputados já está envolvido num esquema de corrupção de mais de 300 milhões de reais, que a polícia já está em cima fiscalizando, mas ele não é preso por causa de uma coisa chamada foro privilegiado, que eu sou contra.
Se o patrão, que é o povo, não tem foro privilegiado, por que o político, que é funcionário, tem um foro especial? Não faz sentido nenhum. Mas quem tem o poder de mudar isso é o povo, votando em pessoas que se posicionem na campanha contrária a essas regalias. E aí, quando essas pessoas chegarem no poder, elas vão votar, porque é o próprio Congresso que vota essas mudanças. Sim. Então, ele já se posicionou contra e vai votar contra, para que essas regalias acabem em algum momento. Tanto as regalias quanto a lógica do foro privilegiado, que eu sou contra, e tendo a oportunidade no Congresso, votarei para derrubar esse foro privilegiado. O político tem que ter a vida transparente. Afinal de contas, é a população que paga o salário dele. Então, nada mais justo do que ele demonstrar tudo aquilo que ele faz, tudo aquilo que ele tem que fazer para a sociedade de forma bem transparente. Você comentou aí, inclusive no seu livro, que eu já tive a oportunidade de lê-lo, que nas eleições estamos praticamente num sistema de contratação, né? As pessoas vêm apresentar o currículo e a gente vai decidir quem vai ser o contratado. Você fez uma analogia do meu emprego, se eu não for trabalhar, eu sou demitido, mas a gente vê uma certa dificuldade, porque se ele não for trabalhar, não for assíduo na Câmara, se ele não tiver uma boa participação, o que pode acontecer com um deputado federal? Não ser eleito. Eu sei que é demorado, porque o contrato de trabalho de um deputado federal é de 4 anos, mas ele chegou agora. Dia 2 de outubro, você, cidadão brasileiro, em especial cidadão paulista, porque eu estou no estado de São Paulo e aqui as eleições para deputados federais são por estado, você pode demitir esse funcionário, esse deputado federal ineficiente, corrupto e ineficaz, não votando nele e votando numa pessoa qualificada, que tenha boas ideias, que tenha boas propostas. Essa é a forma de demitir o político. Se tem uma coisa que político tem medo, é do povo. Só funciona sob pressão. Então, se você, que votou em um deputado federal na eleição passada, acha que ele não deu para você, enquanto cidadão, retorno para a nossa sociedade, demita-o. Simples, não vote nele, faça campanha para uma outra pessoa melhor qualificada, assim como nós fazemos quando a gente quer contratar alguém para nossa empresa ou para a nossa casa, para cuidar do nosso filho, por exemplo. Essa pessoa tem que ter referências, ela tem que ser formada na área, ela tem que ter boas ideias, ela tem que ser bem educada. Aí você contrata. Se ela na hora, no trabalho, não demonstra essas qualidades, o que você faz? Você demite e contrata uma outra pessoa com melhores qualidades. Depois de você sabatinar essa pessoa, depois de você verificar o currículo dela. E é aproveitar aqui essa oportunidade, Danilo, para me colocar à disposição do cidadão brasileiro, do cidadão paulista, o meu currículo. Eu quero mandar para cada eleitor do estado de São Paulo o meu currículo, para que ele conheça a minha formação, o que eu já fiz pela nossa sociedade sem ter sido político eleito em nenhum cargo público. Nunca tive um cargo público eletivo na minha vida. Sempre militei na política brasileira para ajudar as pessoas na educação, na saúde, porque quis voluntariamente, através de organizações não governamentais, através dos meus posicionamentos, ou escrevendo livro, Manual Básico para Não Ser Enganado por Político, que leva para as pessoas um pouco de educação política. Então, eu estou com o meu currículo aberto para encaminhar para cada eleitor, para cada cidadão paulista, para que ele tenha acesso às minhas informações, saiba a minha formação, saiba quem eu sou e quais são as minhas propostas para ajudar a melhorar o Brasil. Eu quero ouvir a opinião de cada eleitor, porque nós seremos representantes. Os deputados federais são representantes do povo. Ele não é representante só da própria vontade do deputado. Não, ele representa a população. Então ele tem que ouvir as pessoas, tem que entender o que essas pessoas querem para transformar esse senso de desejo da população em legislação. Não é o senso dos eleitores daquele candidato. Quando ele toma posse, ele vira deputado federal do povo brasileiro, membro do Poder Legislativo Nacional. E ele tem que representar os interesses dessa população. Hoje nós estamos muito divididos, a gente falou um pouco desse negócio de direita e esquerda. Hoje tem um grupo que defende um grupo de ideias e outro grupo que defende outro grupo de ideias. E quem está defendendo o Brasil? Quem está defendendo o nosso povo? Os interesses da nossa população como nação. Nós somos uma grande nação. Precisamos ter um grande governo, um grande parlamento, para que a gente consiga atingir aí as melhorias que nós queremos para o nosso país. Mas aí um deputado federal, um deputado estadual, senador ou um vereador, até no caso falando do Poder Legislativo, eles não representam uma parcela da sociedade, então eles devem votar de acordo com aquele eleitorado que o colocou lá? Não. Isso é um equívoco no pensamento político, na minha opinião. Ele pode ter sido eleito por uma parcela. É óbvio que ele vendeu na campanha política dele um pensamento. Isso. Então ele vai defender uma linha de pensamento. Mas uma vez que ele foi eleito, tomou posse, ele é membro do Poder Legislativo, seja municipal, estadual ou federal. Ele representa o povo brasileiro.
Ele pode defender algumas ideias específicas, Uhum. ok. Mas quando aprovar uma lei é para o povo brasileiro, no caso do deputado federal. Não vai valer só para os eleitores dele, vai valer para todo o povo brasileiro. E ele tem que ouvir o contraditório, tem que ouvir a opinião do povo brasileiro. Mas não é para isso que existem os outros Existem eleitos 500 com outros pensamentos? Exatamente. E a Casa de Leis, o Congresso Nacional, especificamente falando do Poder Legislativo Nacional, é onde é a casa de debate. Uhum. Então, para você aprovar uma lei, Danilo, não adianta que você tenha boas ideias, apenas as suas que você acredita. Vamos imaginar, eu gosto de azul. Quem me conhece sabe que eu gosto bem de azul. Imagina você chegar no Congresso Nacional e quiser aprovar uma lei que todo brasileiro tenha que usar azul. Cara, apesar de eu gostar da lei do azul e saber que tem muita gente que também gosta de azul, ela não faz sentido enquanto país, enquanto nação. É óbvio que essa lei não vai ser aprovada. Por mais que eu defenda ela lá e todos que gostam de azul, a gente monte grupos e tal, lá em Brasília, não vai aprovar. O máximo que eu vou conseguir, de repente, é que as pessoas usem roupas coloridas. Porque lá no Congresso vai ter uma frente de quem gosta do vermelho, de quem gosta do verde, de quem gosta do amarelo, de quem gosta do roxo, do amarelo. Vai ter gente que não gosta de cor nenhuma, gente que gosta do preto, do branco. É normal. E o bom político, o bom parlamentar, é importante a população saber que poder legislativo é uma coisa, poder executivo é outra coisa. São papéis diferentes, são poderes diferentes. Tem que ter habilidades e competências diferentes. No parlamento, é necessário que você ouça muito a população, em primeiro lugar, para você entender o sentimento da população e que você dialogue com os outros parlamentares, para se construir um consenso dentro de uma ideia que seja melhor para o país como um todo, não só para quem acredita em determinadas coisas. Porque imagina só, deixa eu tentar te dar um exemplo aqui, que é polêmico, sei que é polêmico, mas vamos lá. Vamos tratar do assunto religião. Hoje nós temos muita gente que tem as suas religiões, em especial... Como é que eu vou explicar isso aqui? Nós temos, por exemplo, uma bancada evangélica no Congresso Nacional. Sim. Ok? A pessoa que segue essa religião, que é evangélica, que é cristã evangélica, ela não concorda com o pensamento de quem é do candomblé, de quem é da Umbanda, certo? Ok. Se ele ganha para deputado federal, você acha que é justo que ele apresente leis que se feche os terreiros de Umbanda, que se feche os terreiros de candomblé ou de qualquer outra religião porque ele não concorda com aquela religião? Não acho adequado. Exato. Então é esse pensamento que eu quero que você entenda. Ou seja, apesar dele ser de uma religião, quando ele vira deputado federal, ele vai defender um pouco daqueles princípios, mas ele tem que pensar no macro. Sim, porque se ele não defender aqueles princípios, imagina que nós votamos no pastor X por conta da defesa dos valores cristãos. E chegando lá, ele vota contrário a esse pensamento para uma composição política. Aí até utilizando o nome do teu livro, o eleitor não vai se sentir enganado? Com toda certeza, ele deve defender aqueles princípios, mas dentro de uma lógica de nação, entende? Ele vai defender os princípios cristãos, mas sem ofender os direitos de outros de outras religiões. Já pressupõe assim que você não pode fazer nenhuma agressão aos demais. Exatamente. Mas dentro desses limites é possível você fazer a representação. Sim. É das ideias que ele acredita, sem sombra de dúvida. A minha pergunta foi mais porque essa sua fala de uma vez eleito, você vira representante, eu escuto mais em relação ao executivo. Você defender, porque é uma pessoa só, né? Você defendeu a teoria, a posição A, mas uma vez você eleito, você vira o representante e o governante de todos, né? Então, só por isso que eu queria esclarecer essa questão. O parlamentar também vira parlamentar de todos, porque quando ele vota numa lei e essa lei é aprovada, ela vale para todos. Ela não vale só para o grupo dele. Óbvio que ele vai levar, como a gente já desenhou aqui, os traços, né, daquele pensamento que ele defendeu na campanha, que ele acredita. Mas quando chega lá, é por isso que muita coisa não passa no Congresso, Danilo. E uma coisa interessante também, muitos candidatos a presidente da República prometem coisas que vão fazer, que vão executar, mas que tem que ser aprovada pelo Congresso. E eles não falam isso na campanha eleitoral. Porque o presidente da República só faz aquilo que o Congresso aprova. Ponto e acabou. Porque na administração pública, só se faz o que existe em lei. Isso, o princípio da legalidade. Quem aprova a lei é o Congresso Nacional, se tratando do âmbito nacional, né? Então, primeiro vai passar pelo parlamento. Primeiro é o parlamento que vai discutir, seja lá qual for a ideia de quem for presidente da República. Primeiro é o parlamento. Por isso que é muito importante você, eleitor, cidadão,
escolher bem o seu deputado federal, o seu senador, pessoas preparadas, qualificadas, com bom senso. Aproveitando para parafrasear o nome do canal, Fica à vontade. Tem que ter bom senso, pessoal, porque senão não vai aprovar em Brasília. Uhum. Ponto. Acabou. Por isso, vou dar um outro exemplo aqui. Na eleição de 2018, o atual presidente Jair Bolsonaro, ele defende até hoje o porte de armas para o cidadão poder se defender do crime. Ele acredita, e ele falou isso na campanha de 18, e ele fala isso nas lives enquanto presidente da República, que ele acredita que se o cidadão tiver arma, vai ficar difícil para o bandido saber se você está ou não armado, ele vai ter mais dificuldade de te abordar e de te assaltar. É o pensamento dele. Eu não estou aqui discutindo nem se está certo ou errado. É o pensamento do presidente da República. Por que que isso não acontece no Brasil? A gente não pode terminar a nossa conversa aqui, ir num supermercado e comprar uma arma e sair com ela pela rua. Porque o Congresso Nacional não aprovou. Então, apesar do presidente da República querer muito que isso aconteça, o parlamento é quem manda. É quem cria a lei de fato e é a partir da lei que o presidente pode executar. Então, o presidente quis, mas o Congresso não concordou. Não aprovou esse pensamento, não é lei, não se pode comprar uma arma no mercado, não se pode andar com ela pelas ruas. É simples, e é isso que a população precisa entender, isso que é educação política. As pessoas saberem que quem faz a lei é o parlamento, e primeiro precisa ter essa discussão no parlamento. Ah, o presidente tem que ter uma base. O que é a base do presidente da República? Se o parlamento é um poder independente do executivo. Esse jogo político é importante, porque ele é básico, e as pessoas precisam entender que ela está votando num deputado, o deputado tem uma função. Na eleição passada, votaram em vários candidatos a deputado federal abraçados com o Bolsonaro. Eles ganharam a eleição e traíram o Bolsonaro. Então tem que se votar em deputados federais que sejam qualificados para entender aquele projeto, discutir com a sociedade, levar o voto dele lá e discutir e aprovar esse projeto. E esse projeto, então, está dentro da composição do plano daquele executivo que vai passar a executar aquela lei. Então, a educação política realmente é muito importante para a nossa sociedade. Deveria estar nas escolas, e é uma bandeira que eu vou levar para Brasília. Hoje não tem educação política nas escolas, certo? Certo. Mas eu lembro que a minha mãe dizia que tinha algo relacionado à Organização Social e Política Brasileira, o SPB, era uma matéria, e a gente tinha educação moral e cívica. Eu peguei, inclusive, nos primeiros anos de escola, eu estudei a minha vida toda em escolas públicas, e no começo da minha caminhada escolar tinha educação moral e cívica. A gente tinha que cantar o hino em fila antes de entrar, era toda uma lógica de civilidade que eu acho muito importante, me ajudou muito, inclusive, a ter o interesse pela vida pública, pela administração pública, e ter o conhecimento de saber a quem que eu cobro se tiver um buraco na rua na frente da minha casa, por exemplo. Quem é o responsável por tapar aquele buraco? A gente tem que saber quem é, que não é o presidente da República, que não é o governador, por exemplo. Enfim, foi tirado do currículo escolar e, na minha opinião, foi tirado justamente porque quanto menos informação, quanto menos educação política o povo tiver para os maus políticos, isso é melhor. Porque eles ficam lá. Se a população brasileira tivesse mais educação política, 80% do Congresso Nacional não estava lá. Eles iam perceber que essa galera está recebendo sem fazer nada. Muito pelo contrário, está roubando o povo brasileiro. Por isso que é importante a gente voltar a ter educação política nas escolas. E aí eu reforço, educação política, não ideologia política. Ideologia, cada um tem a sua trajetória de vida, vai te levar para entender se é melhor a direita, se é melhor a esquerda, ou se direita e esquerda é uma grande bobagem. Isso aí é a tua caminhada de vida. Educação política é Constituição, como funciona o Brasil, o que faz um vereador, o que é um município, o que é o Estado federado, o que é a União, o que de fato é o Brasil, quais são as regras de funcionamento dessa nossa nação. Quando a gente vota em alguém, a gente está contratando uma pessoa e paga um salário para ela por um período de 4 anos. O que é que ela tem que fazer? Para eu poder saber se ela está entregando para a sociedade. Isso é educação política, tem que voltar para as escolas, assim como educação financeira, educação alimentar. Isso são coisas importantíssimas que fazem parte do nosso dia a dia, que estão impactando a nossa sociedade fortemente e nós estamos deixando passar porque o nosso parlamento é fraco. E para fazer isso, precisa fazer o quê? Uma alteração da Lei de Educação e Bases, LDB? Sim, a gente precisa criar mudar o currículo educacional brasileiro. E aí é uma lei federal para colocar a educação política como
no currículo obrigatório. Porque hoje no currículo transversal, ou seja, a escola quiser adotar, ela até pode adotar, mas isso é muito aleatório. Por exemplo, educação financeira pode ser adotada de forma Quem pode não deve, transversal. logo não precisa. Exatamente. Então a gente precisa colocar isso no currículo estrutural da educação brasileira, como um item obrigatório. Eu acho interessante que você falou aí de saber as competências, especialmente as pessoas ficam muito atentas ao presidente da República. Inclusive, a partir de hoje, começam as eleições, eu dei uma lida no plano de governo de um dos candidatos ao governo, à presidência, e estava lá a revogação da reforma trabalhista. Eu falei, ué, mas até onde eu saiba, né, a revogação só pode ser dada por meio daquele que aprovou a lei, né? Que no caso seria o Congresso Nacional, e não vindo da presidência da República, não é verdade? Exatamente, Denis falou bem. Inclusive, estou à vontade aqui no podcast. Fica à vontade. Está no plano de governo do Lula. Exatamente. O Lula disse que vai revogar a reforma trabalhista. Não vai. Ele, no máximo, vai pedir, vai encaminhar um projeto de lei ao Congresso Nacional. Quem vai votar contra ou a favor é o Congresso Nacional. Não seja enganado por político. Quem aprova a lei é o Congresso Nacional. Por mais peso que o presidente possa colocar, o presidente é de um poder. O Congresso é de outro poder. E é aí que vai entrar um jogo bem pernicioso de corrupção. Porque o presidente da República pode comprar parlamentares, é o tal do mensalão, e nós não queremos a volta disso no Brasil. Nós queremos acabar com a corrupção, não aumentar a corrupção no Brasil. Então, quem cria leis é o legislativo, deputado federal e senadores. É a essas pessoas que você deve perguntar, eleitor, se ela é contra ou a favor a revogar a reforma trabalhista. Se ela acha que deve realmente mudar essa legislação ou não. Ou qualquer outra lei. É o deputado federal, é o senador da República que tem que tratar de lei. Não seja enganado. Isso está acontecendo muito, porque virou hábito na cultura brasileira. O candidato a presidente da República dizer que vai fazer isso, vai fazer aquilo. Aí quando ele chega lá, ele não faz. Aí ele olha para a TV, para as pessoas e fala, culpa do Congresso, eu mandei. Mas ele não falou na campanha eleitoral que ele ia depender do Congresso Nacional para isso. Então é muito importante você saber, quem cria leis nacionais é o Congresso Nacional. Não seja enganado por político. Aliás, aqui o plano de governo é mais um documento protocolar, né? Porque não há nenhuma responsabilização se a pessoa não cumprir nada do que está falando naquele plano de governo, certo? Exatamente. É triste, mas é verdade. Os candidatos a cargos executivos, governadores, presidentes e prefeitos nas eleições de prefeitos, eles têm que protocolar na Justiça Eleitoral o tal do plano de governo. Só que não tem a obrigatoriedade de cumprir. Não existe uma legislação que diga, o que tu colocar ali, tu vai ter que fazer. Inclusive, é uma ótima ideia de projeto de lei, de transformar os planos de governo em uma peça obrigatória, em uma peça pré-governo, vamos assim dizer. Então, o cara vai colocar ali, o cara ou a mulher que é candidato a um cargo executivo, aquilo ele vai pensar 10 vezes antes de colocar no plano de governo. Hoje não, a gente coloca o que quer, do jeito que quer. Às vezes tem gente que apresenta plano vazio, só para protocolar dentro do prazo, depois vai discutindo isso e vai alterando, porque pode ser alterado até o final, até um determinado prazo aí do processo eleitoral. Então, o plano de governo dos candidatos executivos virou uma peça de ficção científica, porque ele não tem a obrigatoriedade de fazer. Vira um parâmetro, normalmente quem fiscaliza isso é a imprensa, você vê muito aí pelos jornais, pelas TVs, o candidato cumpriu 30%, 40%, 50% do que prometeu, mas não tem uma obrigatoriedade. É uma boa ideia, inclusive, para um projeto de lei transformar obrigatório os planos de governo protocolados pelos candidatos de executivo. Ai, caramba. Outra coisa que você tinha comentado é que o poder vem do povo, né? E aí eu falei, será mesmo? Porque no Brasil, por exemplo, eu vi um exemplo assim. Na Constituição Americana, nós, o povo, aí continua. E aqui no Brasil, logo no preâmbulo, nós, os representantes do povo brasileiro, né? Acho que o povo em si é chamado a falar poucas vezes, a cada 2 anos. Né? Nós temos a possibilidade de referendo e de plebiscito. Um plebiscito em 93, de república ou monarquia, parlamentarismo ou presidencialismo. Em 2005 foi o referendo das armas, que não foi respeitada a vontade popular que foi naquele momento. E 17 anos e nenhum momento mais a população foi consultada. Né? Falta um pouco ouvir a população brasileira?
Falta, Danilo. Falta sim, Isso, realmente. desculpa, a pergunta é justamente porque compete aos deputados federais, que é o cargo que você almeja, aprovar a realização de referendos e plebiscitos. Eu sou totalmente favorável ao plebiscito. Inclusive para as grandes questões polêmicas que nós temos no Brasil, para mim tem que ser plebiscito. Eu quero convocar ou mobilizar o Congresso Nacional, enquanto parlamentar, para a convocação de plebiscitos, de diversos plebiscitos, para questões importantes na nossa sociedade, questões que a sociedade precisa discutir de forma mais aprofundada e ter uma ideia do que a sociedade brasileira, majoritariamente, porque vivemos numa democracia, acredita e quer para a sociedade nesse momento. Então, para mim, tem que ter plebiscito para quase todas as questões importantes. Por exemplo, o aborto, para mim, é plebiscitário. A gente tem que discutir esse tema sim, mas tem que convocar as mulheres, as jovens, o cidadão brasileiro para dar a opinião dele, para entender a questão, a profundidade da questão e dar a opinião, para nós entendermos, enquanto nação, o que é que nós queremos nessa questão de aborto. Se a legislação atual está ok, está boa, ou se a gente precisa mudar a legislação atual. Mas eu acho que essa discussão deve ser chamada pelo Congresso Nacional, mas ouvir principalmente as mulheres brasileiras nesse assunto, ouvir todos os cidadãos, mas principalmente as mulheres brasileiras, para que a gente entenda o pensamento profundo da maioria das mulheres brasileiras e então, a partir do plebiscito, a gente institua uma legislação, ou mantenha a atual, ou crie uma nova legislação para esse tema. Aborto, descriminalização das drogas e outros temas, porte de arma e outros temas polêmicos, para mim tem que ser por plebiscito. Discutir com a população, dar o direito do voto da população se manifestar e a partir da vontade da maioria se implementar manter a legislação ou mudar a legislação de acordo com a vontade da maioria do povo brasileiro. É uma questão interessante aí, é porque os plebiscitos e referendos eles não são vinculantes. A decisão que for popular, majoritária, não necessariamente o Congresso é obrigado a seguir, correto? Correto, e a minha ideia é apresentar uma lei que transforme o plebiscito em vinculante. Ou seja, o que foi decidido em plebiscito, primeiro, colocar o plebiscito em todas as eleições nossas. Assim como existe, por exemplo, nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, quando você vota para presidente da república lá, você também vota em cada estado americano, você vota para vários outros temas, para decidir vários outros temas. Por exemplo, a questão da liberação das drogas, seja ela para fins recreativos, das drogas não, da maconha, no caso dos Estados Unidos especificamente. A liberação da maconha para fins recreativos ou para fins medicinais, perdão, a liberação da maconha nos Estados Unidos para fins medicinais ou para fins recreativos é plebiscito. Aborto nos estados, que lá nos Estados Unidos cada estado escolhe a sua legislação, é uma federação pura. Enfim, eles votaram por plebiscito. Então, aqui no Brasil, eu quero instituir que o plebiscito seja vinculante e que a gente convoque plebiscitos automaticamente para cada processo eleitoral. Aí a gente só vai definir, o parlamento só define os temas que vão entrar naquele plebiscito. Mas a população vota, escolhe o seu governador, o seu presidente, seu deputado federal, seu senador e decide sim ou não para alguns temas. E é óbvio que esses temas vão entrar cada vez mais em debate, porque nós precisamos debater esses temas mais aprofundadamente, temas polêmicos. Então, por isso eu acho que o plebiscito tem que ser obrigatório, vinculante, ser vinculado, inclusive, a cada eleição que nós temos. Boa proposta, achei interessante. Por conta dessa omissão do Congresso Nacional, por ele ser lerdo, a gente vê, pelo menos eu como advogado, vejo que muitas vezes o Poder Judiciário acaba entrando na competência legislativa, né? E, claro, o debate hoje é federal e, portanto, a gente tem a figura do Supremo Tribunal Federal aí, que muitas vezes é acusado de legislar, de entrar na competência do poder que você quer fazer parte, né? Você concorda com isso? Você acha que o Supremo ele está avançando ou não? E se está avançando, o que pode ser feito para mudar? Danilo, nós temos 3 poderes no Brasil. Legislativo, cria leis e fiscaliza os atos do Executivo. Executivo, que executa as leis. E o Judiciário, que ele tem que ser provocado para julgar se a legislação está sendo cumprida como deveria ser. Então, hoje nós temos o Legislativo, que está invadindo o poder do Executivo. Existe um negócio no Congresso Nacional agora chamado emenda do relator, que nada mais é do que meter a mão no dinheiro do povo brasileiro sem a gente ter nenhum tipo de transparência no processo. O Congresso Nacional, esse grupo de corruptos que está no meio do Congresso Nacional,
abocanhou 16 bilhões de reais do orçamento da República. Orçamento é poder executivo. Então tirou parte do poder do presidente da República. Essa banda podre do Congresso Nacional que nós precisamos tirar do poder legislativo nacional. Pequena pausa. E o orçamento federal era de 4 trilhões e alguma coisinha, se não me engano, 900 bilhões. Mas a parte disponível para uso, para investimento e escolha, era só de 90 bi. Então, desses 90 bi, já tentaram também tirar 16 bi. Deixa eu te corrigir. Não tentaram. Tiraram. No orçamento de 2022, já foi aprovado em 2021, que 16 bilhões do orçamento vai ser indicado pelo relator do orçamento, que é um deputado. Um deputado, a maioria do povo brasileiro não sabe nem quem é. Esse deputado fica ou libera 50 milhões para um, 100 milhões para outro, 200 milhões para outro, zero para outro, zero para outro, como ele quer. Não é papel do parlamento. E outra coisa, esclarecendo, ele libera para quem? Para os amiguinhos, para os colegas, para quem de repente votou a favor de uma ideia, de um pensamento. É um processo escuso, é um processo que não tem transparência nenhuma. Essa emenda é liberada, inclusive tem vários escândalos de corrupção já espalhados pelo Brasil que a polícia tem em são cima. Emendas parlamentares. Emendas parlamentares. Aliás, eu acho uma boa oportunidade de explicar aqui o que são as emendas parlamentares, para a gente continuar a conversa. Então fica bugado, tela azul. Vamos lá que é simples. Pessoal, o parlamento que cria leis tem a prerrogativa, já há algum tempo, de emendar o orçamento. O orçamento é o dinheiro do povo brasileiro, dos impostos, a arrecadação do Brasil, que o executivo, no caso nacional, o presidente da República vai usar para gastar com o povo brasileiro. Pagar os funcionários públicos federais, fazer a roda girar, fazer o Brasil funcionar com o dinheiro que é arrecadado do povo. Isso a gente chama de orçamento, é o dinheiro do povo. Quem gasta esse dinheiro do orçamento é o presidente da República. Mas existe uma prerrogativa do deputado federal e do senador de emendar esse orçamento. Por isso que a gente chama de emendas. Ele realmente coloca um destaquezinho lá dizendo que uma parte desse dinheiro vai para tal lugar. Até então, o deputado federal tinha as chamadas emendas individuais. Cada deputado, nominalmente, ia lá e emendava, acho que até 15 milhões de reais de emendas individuais. Ele colocava lá, eu quero que se destine R$1 milhão para o hospital tal, eu quero que se destine R$1 milhão para o município tal, fazer tal coisa, eu quero que se emende no orçamento. Até aí vai, as emendas individuais faz parte já há muitos anos da cultura do parlamento brasileiro e está tudo certo. Só que essas emendas, elas não eram lá atrás obrigatórias. Ou seja, o presidente não tinha que executar essas emendas obrigatoriamente. Ele executava ali da forma que ele entendesse que era possível. Alguns presidentes usavam essas emendas para fazer um jogo de compra de voto no Congresso. Olha, Danilo, você tem uma emenda aqui para encaminhar para a cidade tal, mas eu só vou liberar se você votar no meu projeto que eu coloquei. Eu, executivo. O presidente da República também pode toma lá da cá, que o pessoal tanto fala. Lá da cá. Só que quem cria as leis? Os deputados federais e senadores. Eles criaram uma lei que transforma esse orçamento, essas emendas, em impositivas. Quer dizer o quê? Emendou, o presidente tem que cumprir. Agora ele não tem mais como não fazer. Certo? Esse foi um passo. Aí tem um outro passo. Eles criaram dentro dessa lógica de emendas impositivas, além dessas emendas individuais, cada deputado faz até 15 milhões de emendas, eles criaram uma figura chamada de emenda do relator. Então, tem um deputado que é escalado lá pela casa para ser o relator do orçamento. O presidente da República encaminha para o Congresso todos os anos como ele pretende gastar o dinheiro do povo brasileiro. Chama orçamento. Esse orçamento é encaminhado para o Congresso. Lembra que eu falei que tudo tem que ter lei? Esse orçamento precisa virar uma lei. O Congresso discute esse orçamento. Aí se criaram essas emendas do relator, um relator do orçamento, quem foi escalado para ser o relator do orçamento, ele indica até esse ano, 2022, 16 bilhões de reais. Meu Deus. 16 bilhões. E ele vai indicando para onde esse dinheiro do orçamento vai. Na verdade, na prática, isso é tomar o poder do presidente da República por pessoas que não têm essa competência. Criaram essa competência através de lei, mas não 311 mil reais para cada deputado. Só que não é dividido dessa maneira.
né? 311 milhões, porque são 16 bilhões de reais. É verdade, tem Só que muito não zero é aqui. dividido desta maneira, não é para cada parlamentar, não. É quem o relator indica, aquele deputado que foi relator do orçamento. Então você imagina o poder que está sendo dado a um deputado para ele fazer negociatas escusas dentro do Congresso. Ó, você vota comigo nesse projeto aqui, aí ele negocia o que tiver que ser negociado, aí de maneira sabe-se lá como, e ele libera o orçamento dentro das emendas do relator. Virou realmente o poder legislativo tentando tirar o poder do poder executivo. Esse é um ponto. O legislativo está invadindo a competência do executivo no que diz respeito às emendas do relator. Nós temos também o judiciário legislando, invadindo a competência do legislativo. E aí, na minha opinião, a mais do que o do judiciário invadir a competência do legislativo, que isso está acontecendo, o Supremo Tribunal Federal tem decidido algumas questões que precisariam ser lei. Ele está interpretando como ele quer interpretar e dando ali uma nova roupagem a algo que precisaria passar pelo legislativo. E por que isso está acontecendo, Danilo? Tem algum exemplo em específico aí que você possa passar para a gente? Olha, nós tivemos algumas questões. Se a gente voltar, por exemplo, a um tema polêmico, que foi a questão do aborto, por exemplo, há algum tempo foi decidido a questão de se manter... é o feto anencéfalo. Exatamente. O feto anencéfalo, ele pode ser abortado legalmente aqui no Brasil. Legalmente como? Existe uma legislação dizendo isso? Não. Existe uma interpretação do judiciário brasileiro dizendo isso. E aí se torna vinculante. A partir daquela decisão do Supremo Tribunal Federal, a partir dali, todo entendimento jurídico passa a ser nessa linha. Mas isso, para mim, já é o judiciário legislando. Porque era necessário que se tivesse uma lei aprovada no Congresso Nacional que discriminasse o que pode, quais casos são ou não permitidos para aborto, por exemplo. Por isso que eu digo que é importante a gente chamar um plebiscito para esse tema. É muito importante nós ouvirmos as mulheres brasileiras, todos os pontos de vista, e se ter uma legislação mais rígida, mais pontual sobre essa questão, para que não deixe brecha para o judiciário ficar interpretando como ele acha que deve ser essa ou qualquer outra questão. O problema é que nós temos um legislativo que é fraco para criar leis fortes e é corrupto porque ele quer morder o dinheiro que o executivo tem. Então nós realmente temos o grande câncer do Brasil hoje é o poder legislativo na mão de deputados e senadores corruptos. E nós precisamos mudar isso, elegendo deputados federais qualificados, ficha limpa, que não usem o fundo eleitoral. Perfeito, perfeito. O STF aí também tem outra questão que eu acho muito interessante. Desculpe, pessoal, que acho que agora é a parte formal, mas aqui a parte do judiciário é a parte que eu gosto, por ser advogado. Também tem uma questão de ser vitalício os ministros, né? A gente não tem muito controle em relação... Nós temos como reeleger ou eleger presidentes da República, governadores, trocar os vereadores, deputados federais, mas uma vez eleito, uma vez indicado e sabatinado pelo Senado, e a pessoa tomou posse como ministro do STF, acabou. Ele só sai morto com 75 anos, né? Eu posso dar um palpite? Cala, não é nem um palpite, não. Pessoal, primeiro, você está certíssimo. A vitaliciedade do mandato do Supremo Tribunal Federal, para mim, é um erro. Na República Federativa do Brasil, nós precisamos rever isso, e quem pode rever isso é o Congresso Nacional. Tem que ter mandato no Supremo Tribunal Federal. A gente pode discutir qual é o tempo de mandato. Se 10 anos, se 12 anos, se 8 anos... mas tem que ter um tempo. A vitaliciedade, para mim, é um equívoco, na minha opinião. E quero defender isso no Congresso Nacional. Mas, além da questão da vitaliciedade, é importante que o eleitor saiba que o ministro do Supremo Tribunal Federal, que sim, uma vez indicado, sabatinado pelo Senado Federal, ele tem a vitaliciedade, ele só sai de lá depois dos 75 anos ou quando morrer, o Senado Federal pode, por exemplo, dar um impeachment em um ministro do Supremo Tribunal Federal. O Senado Federal pode chamar o ministro do Supremo Tribunal Federal para tomar explicações e perguntar, peraí, você está exacerbando os seus poderes, você está legislando, você está perseguindo A ou B. Quem pode fazer isso é o poder legislativo. Entenda o tamanho do poder que tem o poder legislativo. Agora, por que o Senado Federal não faz isso?
Por que o Senado Federal não chama 1, 2 ou 3 ministros que o povo brasileiro aí vive chamando de que estão interferindo no legislativo ou que estão atrapalhando o presidente da República? Porque a grande maioria do Senado Federal tem um rabo preso. E como eles têm um negócio chamado foro privilegiado, o senador é julgado pelo STF. Então o Senado não vai chamar o STF para vir aqui depor ou até abrir um processo de impeachment sobre um é fiscal do outro. Então fica um jogo de comadres ali, sabe? Um jogo de compadres, um jogo de um toma lá da cá por baixo dos panos. Eu não vou chamar você, por outro lado você não anda com o meu processo. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, tem um processo de mais de 300 milhões de suspeita de corrupção nesse negócio de emendas parlamentares que ele encaminhava aí, que a polícia já pegou, já tem todo um roteiro de como a coisa era feita, mas ele tem foro privilegiado, então ele é julgado no STF. O julgamento dele não vai acontecer tão cedo. Entende? E essa galera que roubou o povo brasileiro pega esse dinheiro para comprar voto na eleição, para fazer campanhas milionárias, além de pegar o dinheiro do fundo eleitoral. E aí ele se mantém no poder, se mantém com foro privilegiado, ou seja, ele não vai ser julgado nunca. A impunidade impera para esses bandidos que estão no Congresso Nacional. Mas nós, povo brasileiro, podemos mudar isso. Podemos trocar essas peças ou colocar peças qualificadas para poder fazer esses apontamentos e propor mudanças na legislação. São os próprios deputados que criam as leis. Então precisamos de deputados qualificados, ficha limpa, comprometidos com o povo brasileiro para apresentar projetos de lei como o fim do foro privilegiado, que já está rodando no Congresso Nacional. A gente não precisa dar força para esse projeto. Eu sou a favor do Se não me engano, está na Câmara agora, né? Está na Câmara esperando. Foi aprovado no Senado e está parado na Câmara dos Deputados. Mas você acha que o Arthur Lira vai colocar para votar um projeto que acaba com foro privilegiado, que se aprovar ele vai preso? É verdade. Não vai, gente. Você entende? Mas quem votou no Arthur Lira para ele ser presidente da Câmara dos Deputados? Os deputados. Foi a maioria dos deputados corruptos, em conluio ali com o presidente da Câmara dos Deputados. Por isso nós precisamos trocar essas peças. Eu sei que a discussão de Lula ou Bolsonaro ou Ciro, ela é uma discussão que é importante. Nós precisamos entender e colocar um bom chefe do Poder Executivo no Brasil, ou manter o presidente atual. Porém, tão importante ou mais importante do que a escolha do presidente da República é a escolha dos deputados federais, porque são os deputados federais e senadores que podem acabar com o foro privilegiado, podem voltar à prisão em segunda instância, que é muito importante. O Brasil é um dos únicos países do mundo que você precisa transitar e julgar um caso para prender alguém. É surreal isso aí. Por isso que nós temos um monte de gente privilegiada e nunca é o trabalhador brasileiro. O trabalhador vai preso na largada, querido. Quem fica solto é o Arthur Lira. Quem fica solto são deputados e senadores corruptos, bandidos, que têm foro privilegiado. Precisa acabar com o foro privilegiado, eu sou a favor de acabar com o foro privilegiado. Precisa ter prisão de novo em segunda instância, eu sou a favor de ter prisão em segunda instância. Nós precisamos rever a legislação brasileira, acabar com a vitaliciedade do Congresso Nacional. E eu sou a favor de acabar do Supremo Tribunal Federal, para que se acabe com essa vitaliciedade e passe a ter um mandato. Nós precisamos desenhar a legislação de forma mais competente, para que não deixe brecha para o judiciário ficar interpretando as leis. Quem faz leis é o legislativo. E o legislativo tem que parar de roubar o povo brasileiro com esse tal desse orçamento do relator aí, que sai um roubo ao dinheiro do povo brasileiro. A gente já não tem recursos suficientes para a educação, para a saúde, para a segurança, mas tem 16 bilhões para os deputados federais e senadores gastarem aí como eles acham que devem. Verdade. Aqui eu tenho que ter um pouco de justiça, apesar de eu achar que o Supremo está pesando a mão. Teve uma frase, se não me engano, do José Sarney, falando que politizaram a justiça e judicializaram a política. O poder judiciário ele é inerte, pelo menos na maioria das vezes, e ele só está respondendo porque tem gente provocando. Sim. Inclusive, eu já ouvi uma crítica aí de um partido especificamente, que ele não ganha voto, mas ganha no Supremo, porque ele politiza, né? Enfim, mas essa discussão mais para o futuro. Ricardo, outra coisa que é competência também do Poder Legislativo é aprovar pactos internacionais. E o Brasil está com um processo de adesão na OCDE, né, que é o Clube dos Países Ricos, a Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Se você não sabe o que é, clica nesse vídeo que vai aparecer o pop-upzinho aqui para você ficar sabendo mais sobre isso, que nós já gravamos um vídeo.
Qual que é a tua opinião da entrada do Brasil na OCDE? Porque no final das contas, se eleito, muito provavelmente vai cair no teu colo uma discussão dessa. Eu acho que fazer parte da OCDE, o Brasil, na minha opinião, só tem a ganhar. Não vejo grandes prejuízos no Brasil fazer parte. Porém, tem que seguir os padrões da OCDE, que na verdade é uma boa parte do que o povo brasileiro quer. Melhorar a qualidade de vida do povo brasileiro, seguir alguns padrões. Eu acho que o nosso país, o grande problema do Brasil não é falta de recursos. O Brasil é um país rico, mais de 4 trilhões de orçamento. É muito dinheiro. Nós somos aí atualmente a 9ª economia do mundo. Nosso problema é que o dinheiro sai de Brasília, mas não chega nos hospitais, ele sai de Brasília, mas não chega nas creches, ele sai de Brasília, mas não chega na delegacia, nos estados, para poder ser usado para a segurança pública. Porque ele é desviado pela corrupção brasileira. E boa parte dos corruptos está no Congresso Nacional. Não está formulando leis a favor do povo, está legislando em causa própria ou está ajudando no processo de corrupção com essas emendas do relator, que se manda emenda aí para prefeitos amigos, prefeito não constrói a obra para a qual a emenda foi, repassa o dinheiro para o parlamentar novamente. É corrupção na estrutura do poder. Por isso é tão importante o povo brasileiro ter educação política para ele entender que vale a pena discutir o presidente da República sim, mas tem que se discutir deputado federal e senador. Porque se a gente não trocar o parlamento brasileiro por gente qualificada, nada vai mudar. Vai ter um pontinho aqui e outro pontinho ali, mas na estrutura da coisa, a grande parte do dinheiro do povo brasileiro vai ficar na mão de corruptos. Porque são eles que fazem as leis. Então, e eles estão fazendo leis para eles, contra o povo brasileiro. Você entende? Então, nós entrar na OCDE, se cair essa discussão e se Deus permitir o povo me ajudar, que eu seja parlamentar, vou votar favorável. Eu acho que o Brasil tem que fazer parte da OCDE e a gente tem que aumentar a régua de qualidade dos serviços públicos. Porque também não adianta entrar na OCDE e continuar oferecendo serviços públicos para a população como a gente oferece. Nós temos uma das mais altas cargas tributárias do mundo, mas o retorno para o povo é dos mais baixos do mundo. Isso não pode mais acontecer. Isso não pode mais acontecer. A gente tem que diminuir os impostos no Brasil e melhorar a qualidade dos serviços. É isso que nós temos que fazer. E para isso nós precisamos de políticos qualificados. O segredo, Danilo, é colocar gente que saiba fazer a coisa acontecer. E o cidadão, o eleitor, não ser mais enganado. Ele saber que vai ter um monte de gente prometendo que vai melhorar a educação. Mas como? Essa é a pergunta que você, eleitor, tem que se fazer. Da onde vai vir o dinheiro para fazer isso? Qual é o projeto específico que o deputado pretende apresentar para melhorar a educação brasileira, ou para melhorar a saúde, ou para melhorar a segurança pública? Em proposta concreta. Tem viabilidade para aprovar isso no Congresso Nacional? Um deputado, por exemplo, não pode criar uma lei que onere o Poder Executivo. Então ele tem que dizer de onde vai sair essa receita. Então é bem complexo. As pessoas gravam um monte de coisa aí na internet, nas entrevistas, nas ruas. Não, eu vou lutar para melhorar. Como? É discurso vazio. Já passou essa época das pessoas acreditarem em discurso vazio. Tem que ter proposta específica para cada ponto e um posicionamento muito claro e um preparo. Ninguém gostaria de passar por um médico e depois descobrir que ele não era médico, que ele nunca se formou em medicina. Você ia se sentir ultrajado, enganado. Aí é o que está acontecendo na política brasileira. As pessoas estão votando em pessoas que não têm qualificação para ser parlamentar, que não sabe o que é ser parlamentar, que não sabe como funciona o trânsito de uma lei, que não conhece esse trânsito. Então, quando chegar lá dentro, ela vai ser engolida pelo sistema que já está funcionando. Então eu estou me colocando como uma pessoa qualificada, uma pessoa que estudou, uma pessoa que conhece o Congresso para ser contra o sistema atual, para melhorar o sistema. É gente qualificada, que sabe mudar as regras, que sabe como fazer para mudar o sistema que hoje está prejudicando o povo brasileiro. Aliás, aqui vou usar o seu argumento contra você. Então, candidato, qual proposta efetiva você tem para melhorar a educação? Boa, uma ótima pergunta. Hoje, o estado mais rico da União, que é o estado de São Paulo, você tem banheiros quebrados mais de 50%, falta de bebedouros mais de 80%, você tem problemas de infraestrutura em grande parte das escolas do Brasil. Eu vou propor uma lei que pode ajudar muito as escolas do Brasil. O cidadão que queira ajudar em pequenas reformas, em pequenas manutenções de escolas públicas do bairro, da cidade dele, ele vai poder ajudar a escola e abater esse valor do imposto de renda dele.
Então, você ajuda a comprar um bebedouro para a escola pública do seu bairro, da sua cidade, você ajuda a fazer a cobertura de uma quadra poliesportiva, ou de um anfiteatro, ou a comprar computadores para aquela escola, ou a reformar 1, 2, 3 banheiros da escola, e o dinheiro gasto nessa reforma vai ser abatido do seu imposto de renda. Isso é uma lei federal que eu acho que a gente consegue articular ela com os demais deputados e senadores para que ela seja aprovada e colocar dinheiro direto na escola, para que os professores, os coordenadores, os agentes de organização escolar, os diretores daquelas escolas possam usar esses recursos extras que ele pode capitanear com pessoas físicas ou pessoas jurídicas, empresas, um supermercado, uma farmácia, um pequeno comércio próximo da escola, pode doar para a reforma daquela escola e abater aquilo do imposto de renda deles. Eu acho que esse é um projeto que eu consigo articular com demais parlamentares, deputados e senadores, aprovar, transformar em lei e fazer com que as escolas consigam ser melhoradas de fato, tendo aí o cidadão que pode contribuir e ver que o dinheiro dos impostos dele está indo para um lugar que ele gostaria que fosse. Certo. Nesse caso aí, a pessoa já pode hoje fazer uma doação para uma escola. A diferença é que ela não vai ter o abatimento. Exato. Hoje, se você quiser doar, você pode doar. O dinheiro é seu, você pode doar para quem você quiser. Aham. Só que aí você não vai ter o abatimento do imposto de renda. Então, a minha proposta é que você doando para escolas públicas, para reformas específicas, aí a escola vai ter que apresentar um projeto, enfim, toda aquela parte burocrática discutida no texto da legislação, mas você doando dinheiro para reformas específicas, para compra de produtos ou serviços específicos dentro daquela escola que vai melhorar a qualidade daquela escola ou a infraestrutura, ou vai ajudar os professores, por exemplo, com compra de computadores, você possa abater do seu imposto de renda. Quando vier lá a hora de você declarar o seu imposto de renda, aquele valor que você doou para aquela escola, vamos imaginar lá 10 mil reais, 15 mil reais, que tenha sido uma farmácia, um supermercado, um comércio da região, ele abate aquilo do imposto que ele tem a pagar ao governo. Na verdade, é o cidadão manejando o dinheiro dos impostos dele para fazer aquilo que ele gostaria de fazer. Quem não gostaria de ajudar a melhorar uma escola pública do seu bairro, da sua cidade? Eu gostaria de ter ajudado a escola que eu estudei, por exemplo. Pois é, eu também. Eu, inclusive, ajudei algumas escolas já em outros trabalhos e foi aí que eu percebi essa necessidade. Os recursos que o Estado manda para as escolas normalmente já são comprometidos. Ali, o diretor da escola tem muita dificuldade em conseguir comprar um novo bebedouro, em fazer a cobertura de uma quadra poliesportiva, reformar um anfiteatro ou comprar ali 10, 15 computadores para melhorar aqueles que já vêm muitas vezes sucateados da Secretaria de Educação. Então, esse dinheiro, o diretor da escola não consegue com o orçamento que ele recebe do Estado. É muito mais difícil para ele. Eu estou falando conversas que eu tive com vários diretores de escola para entender esse problema. Com essa nova lei que eu quero apresentar, aí o diretor vai conseguir ter esse recurso extra, além do que vem do Estado para o operacional da escola, ele vai conseguir demandas específicas. Vamos reformar a quadra poliesportiva? Vamos. Se tem um custo, faz o orçamento, apresenta um projeto para a União aprova, ele pode captar esse recurso com pessoas físicas ou jurídicas e abater do imposto de renda. Um mecanismo semelhante à Lei Rouanet, o raciocínio nessa mesma linha. Não estamos nem inventando a roda, já existe essa lógica na cultura, por exemplo, a gente vai melhorar ele para a educação e fazer com que a gente consiga melhorar escolas por todo o Brasil. Isso vai ser um impacto direto na escola. Eu acredito que sei como fazer esse projeto de lei tramitar e andar no Congresso Nacional. Tenho certeza que numa articulação, numa conversa com os demais parlamentares, a gente vai conseguir apoio suficiente para aprovação desse projeto e fazer com que essa lei aconteça na vida do estudante, do professor, do diretor, do agente de organização escolar e que vá impactar em toda a sociedade. Bem interessante isso aí. Parabéns, inclusive. Tem um outro projeto que você queira comentar? Olha, eu tenho uma ideia de criar o prontuário digital do Sistema Único de Saúde. Eu acho, observando o Sistema Único de Saúde, que a gente gasta recursos de forma equivocada no seguinte sentido. Hoje, se você está na Zona Sul de São Paulo e vai numa UBS ou vai fazer um exame qualquer num pronto-socorro, você faz uma série de exames, é medicado, vai embora para casa. Aí vamos supor que você vai trabalhar na Zona Norte de São Paulo. Lá na Zona Norte você passa mal novamente e vai num outro pronto-socorro da Zona Norte de São Paulo. Esse novo pronto-socorro vai fazer todos os exames novamente. Porque se ele for fazer, ele vai ter que fazer todos os exames de novo. Sentido porque, isso. exatamente, eles não são interligados. Não existe um prontuário digital. Então, o médico que te atendeu na Zona Sul, apesar do sistema ser
Único. Apesar de ser um sistema único, ele é tripartite, ele é União, Estados e municípios. Então, a União pode implementar um sistema conectado com estados e municípios que tenha um prontuário digitalizado. Então, em qualquer lugar que você usar o Sistema Único de Saúde, o médico que te atender vai acessar um prontuário e vai ver que você já fez tal exame, o resultado desse exame, que você foi atendido tal dia com tais sintomas. Vai poder facilitar muito a reduzir os gastos do Sistema Único de Saúde e melhorar o atendimento para aquele cidadão que precisa do serviço médico. Interessante, interessante. Dado o avançado da hora aqui, eu quero passar para as perguntas que as pessoas fizeram quando eu anunciei que você viria aqui. Nós iríamos começar a fazer as entrevistas. Jogo, então. Né? As pessoas mandaram aqui perguntas sobre e etc. Aqui nós temos um checklist que eu fiz, reduzir as perguntas em pontos. Você já respondeu do foro prerrogativa de função, que é o foro privilegiado. Sou contra. O foro, a prisão em segunda instância. Sou a favor. Financiamento do sistema partidário. Hoje a gente tem um fundo partidário. São alguns dinheirinhos aí, alguns bis que vão para os partidos pagarem seus funcionários e funcionar especificamente. E é público, né? Somos nós que pagamos. Né? Você é a favor da manutenção do fundo partidário? Sou contra. Eu acho e como é que o partido se manteria? Como ele tem que se manter. Se o partido for bom, ele busca com os filiados dele, com as pessoas que foram eleitas através do partido, para levantar recurso e manter aquele... Como é que um cidadão mantém a empresa dele? Como é que o empreendedor monta a empresa dele? Ele vai lá e vende uma boa ideia, um bom produto, e os clientes dele dão recurso para ele poder montar a estrutura dele, comprando os serviços e produtos dele. O partido político é a mesma coisa. Você tem uma boa ideia, tem um bom partido bem estruturado, as pessoas que gostam daquela ideia doam dinheiro para aquele partido, elas participam, elas compram produtos, camiseta, adesivo, caneta, boné, ela pode comprar daquele partido para ajudar a estruturar aquela ideia. Tiveram parlamentares, governantes eleitos por aquele partido, ele pode ajudar a manter financeiramente, abrindo mão de parte do seu salário, enfim, buscar um financiamento que não seja do dinheiro do povo brasileiro. Porque hoje, o cidadão que é obrigado, ele doa não, é tirado dele através dos impostos, com a ideia de que esse dinheiro vai ser usado para a manutenção da estrutura do Estado brasileiro. Educação, saúde, infraestrutura, segurança, etc. Aí você tira esse dinheiro e dá para partido político. Ou seja, você está financiando a ideia de partidos políticos e muitas vezes você não concorda com ela. Sim. Faz sentido nenhum. É como se eu falasse para você, Danilo, você gosta de café? Aí você fala, não, então me dá obrigatoriamente seu dinheiro para comprar café. Aí você fala, você está doido. Mas é isso que acontece com outras palavras. Quer ter partido? Legal, eu sou até favorável que se flexibilize a criação de partidos numa boa, desde que não tenha dinheiro público. Aí você vai ver que o número de partidos vai cair vertiginosamente. Assim como aconteceu com alguns sindicatos, por exemplo. Quanto era compulsória aquela contribuição obrigatória, tinha um montão de sindicato que no 1º de maio trazia show, era bandeira financiado com dinheiro público. Acabou essa mamata. Sindicatos acabaram. E eu acho que o sindicato é importante, mas ele tem que ser importante para a categoria que ele está ali. E aquela pessoa que sentiu que ela é importante, ela contribui. Ela doa, ela voluntariamente vai lá, não vou dar, vou comprar e tal. Aí o povo fala, mas aí o cidadão não vai fazer. Então, se não vai fazer é porque ele não percebe que seja, de fato, que tem algum benefício para ele. Então, sou contra dinheiro público para político. Aproveitando aqui, coligações partidárias, partidos que se juntam em prol de uma ideologia comum. Hoje, para proporcional já não pode, só pode as federações, né? Eu acho que foi um avanço na legislação. Proporcional e legislativo. Legislativo, isso. Para legislativo não pode mais ter coligação. Vereador, deputado federal, deputado estadual, senador não. Senado e se você mora no Distrito Federal, deputado distrital. Exatamente. Então hoje já não pode mais as coligações. Criou-se a figura da federação. Qual é a diferença? A coligação era só para eleição. Acabou a eleição, foi desfeita. A federação, ela dura durante todo o mandato. Por exemplo, fez uma federação de partidos, elegeu um deputado federal. Essa federação vai durar enquanto durar o mandato do deputado federal. 4 anos. Nós temos uma federação partidária hoje, se não me engano. Eu acho que, se eu não estou enganado, foi o PSDB com Cidadania, se eu não estiver enganado. Mas tem federações que foram criadas para essas eleições. Então, a federação dura todo o mandato. Então, acho que foi um avanço da coligação para a federação. Agora tem coligação para executivo. Candidatos a governador têm as suas coligações, vários partidos que não lançaram candidatura própria para o governo do estado ou para presidente da república se coligaram na majoritária. Eu não vejo problema nenhum na coligação. Acho que
pode acontecer numa boa. Ninguém perguntou, mas eu perguntei especificamente porque eu sou contra. Eu acho que se você criou, se a sua divergência ideológica é tão grande que te fez criar outro partido, como que depois você vai se juntar? Mas enfim, essa é só a minha opinião. Vamos lá, e também tem agora, que você já tinha falado um pouquinho, que é o financiamento da campanha eleitoral, não do sistema partidário, que é o fundão. Esse aí não preciso nem falar, eu sou contra, milito contra, luto contra e abri mão do dinheiro do fundo eleitoral para minha campanha, porque, de novo, é tirar dinheiro das pessoas que estão em situação de rua e dar para político. É tirar dinheiro de quem está morrendo nas filas dos hospitais e dar para político. É tirar dinheiro daquela creche que não existe, aquela vaga na creche que essa cidadã, a mulher, não consegue para o seu filho para ir para o mercado de trabalho e dá para político. Isso não faz nenhuma lógica. Quer ser candidato? É muito válido e as pessoas boas têm que vir para a política sim, seja candidato. Mas use as redes sociais, a sola de sapato, a saliva, cumprimente as pessoas, vá para a rua, vá para a rede, vá para onde for e faça a sua campanha. Mas não conte com o dinheiro do povo. A forma como o fundo eleitoral é colocada hoje, eu sou completamente contra. Mas deixa eu fazer o que eu faço de melhor, que é ser o advogado do diabo aqui. Que não necessariamente é a minha opinião, mas eu gosto de causar o caos. Vamos dizer que eu saia candidato. Não sou candidato a nada, mas vamos dizer que eu quisesse. Tá. E eu não tenho uma família estruturada, não tenho condições. Né? Eu não fico em situação de desvantagem com uma pessoa que já tem recursos próprios, por exemplo. Imagina a eleição de 2018, se não me engano, que o Dória foi eleito prefeito. 2016. 2016? Verdade. Que ele aportou muito dinheiro na campanha eleitoral dele como doação própria. Já saímos em desvantagem. Se eu fosse candidato a prefeito ali, eu já estaria em desvantagem total. O fundo não teria uma função aí, nesse caso, de me colocar em paridade com o meu adversário? Danilo, eu vou te dar uma notícia triste aqui. Porque sim, você está correto. Se fosse para trazer igualdade na corrida eleitoral, eu até talvez mudasse a minha opinião. Só que hoje não é assim, Danilo. Olha que barato. Importante você, eleitor, saber disso. Se o deputado federal é candidato à reeleição dentro de um partido, ele ganha muito mais fundo eleitoral do que você, que nunca foi candidato, se você, por acaso, hipoteticamente, fosse candidato. Está se candidatando pela primeira vez, está começando agora, e é isso, olha só, é isso que o Brasil precisa incentivar. Pessoas boas, competentes, qualificadas, que sejam novas na vida pública. Que não estejam envolvidas com essa maracutaia toda que está na política brasileira. Essas pessoas tinham que ser incentivadas a se candidatar. Pois é, você não ganharia quase nada de fundo eleitoral. O dinheiro do fundo eleitoral vai todo para o candidato que está indo para a reeleição, porque ele já tem uma quantidade de votos, então o partido entende que ele precisa de mais dinheiro, porque é ele que traz votos para o partido. E como é que o partido compõe o fundo eleitoral? Com os votos de deputado federal. Então é uma roda difícil. Agora, se o dinheiro fosse distribuído igualitariamente, o deputado federal em reeleição vai ganhar um valor e o Danilo Matos, candidato pela primeira vez, vai ganhar o mesmo valor, aí é de se repensar o fundo, porque aí ele pode ajudar novas pessoas, novas cabeças, novas ideias a emergir na política. E é isso que nós precisamos. Aí ele teria uma função de realmente renovar de forma sadia a política brasileira. Mas hoje o fundo eleitoral de 4,9 bilhões é só mais uma forma do político tirar dinheiro do povo. É só isso, porque quem fica com esse dinheiro do fundo são os políticos em reeleição. Pra você ter ideia. E isso é muito fácil de você, eleitor, descobrir. Vai no site da Justiça Eleitoral, deixa andar um pouco mais a campanha, e aí você começa a acessar o site da Justiça Eleitoral. Todo candidato tem lá no site da Justiça Eleitoral a declaração de bens que ele tem. Tem lá quanto ele vai usar na campanha dele, tem um limite de teto, que é de 3 milhões e poucos mil reais para cada candidato gastar. É um limite de teto. Deputado federal. Deputado federal, no caso, né? Que para presidente é um pouquinho. É um pouco maior. Mas então tem um limite para deputado federal gastar e como ele vai arrecadar esse dinheiro. Então tá lá, doações do Fundo Especial de Financiamento Eleitoral, que é o fundão eleitoral. Quanto de dinheiro? Você vai lá no meu, você vai ver que é R$0. Você vai olhar no de outros candidatos, vai ver que chega a 2 milhões, 3 milhões de reais. Ele pega praticamente o teto de doação, tudo do fundo eleitoral. Ou seja, por quê? Porque já é deputado federal, está indo em busca da reeleição e o partido quer ajudar aquele deputado federal a se reeleger, a puxar mais votos para o partido. Ou seja, o sistema como é o deputado feito para federal não dar que certo.
traz o dinheiro, para o partido é bom tê-lo Exato. novamente, porque garante o dinheiro. Muitas vezes já tem esse acordo entre a direção do partido e o deputado federal. Ele fala, olha, eu vou para esse partido porque eu tenho muitos votos, eu me reelejo e trago mais o fundo eleitoral para cá. Então já é uma coisa que acontece aqui na estratosfera da política e que o cidadão comum não tem acesso. E quem faz essa definição de você vai ganhar 10, você 2? A direção do partido político. Cada partido político internamente tem o seu modelo. É o partido quem determina. O que eu proponho e vou propor enquanto deputado federal, se Deus permitir o povo me ajudar, é que essa divisão, por exemplo, eu quero o fim do fundo partidário. Certo. Ok? Mas como você mesmo disse, tem um lado a ser observado nisso. Lembra que eu falei que um parlamentar tem que ter essa habilidade de entender os lados? Então, o que é possível se discutir é que o fundo seja dividido igualitariamente entre todos os candidatos. E aí sim o partido vai ter que buscar candidatos mais qualificados, melhor preparados, porque afinal de contas esse candidato, por lei, vai ter dinheiro, é um recurso do fundo eleitoral. Aí o partido faz a filtragem de candidatos melhor preparados. Esse pode ser um caminho, por exemplo. Meu primeiro posicionamento é contra o fundo eleitoral, ok? Porém, entendendo que não seria uma pauta fácil no Congresso, eu vou levantar essa bandeira, tenho certeza que outros parlamentares também apoiam essa bandeira, ok? Mas uma composição para sair do que a gente tem hoje e melhorarmos, porque não dá para ser 8 ou 80 na política. Você tem que ter o 9, o 10, o 12, o 15, o 24 e vai evoluindo. Nessa evolução do financiamento das eleições, pode ser um caminho à divisão igualitária, para que depois, num futuro, que a gente já tiver uma estrutura político-partidária melhor, a gente faça a abolição desse fundo. Antes de eu continuar aqui o checklist, conversando sobre os candidatos, eu lembrei do sistema proporcional, que hoje o partido, você comentou, vai procurar pessoas mais qualificadas. O partido coloca lá o pelotão, né, de elite, premium, e depois coloca o que eles chamam de rabo. É o pessoal que vai ter 200 votos ali, mas que contribui com o sistema eleitoral é bom. É um sistema meio complicado, né? Se você quiser explicar, fica à vontade. E eu lembrei de um outro sistema que é o americano, que é o distrital. Como que você encara esses cenários? Olha, eu sou favorável ao voto distrital misto. É o meu posicionamento, que a gente teria um pouco dos dois sistemas, porque hoje o sistema proporcional brasileiro, para eleger prefeitos, governadores, presidentes da República, é fácil. Quem tem mais voto ganha. O povo já entende e já conhece. Para deputado federal, por exemplo, que é o que a gente está discutindo aqui, mas também serve para deputados estaduais ou para vereadores, não é assim. É um sistema chamado proporcional, muito complexo da população entender. Não é só a população, não. Os candidatos não entendem. A maioria dos candidatos a cargo público no Brasil são despreparados. Então, eles mesmos não entendem o sistema eleitoral ao qual eles estão submetidos, que é mais ou menos assim. Quando termina a votação, a Justiça Eleitoral ela tira da contagem os votos brancos e nulos, tira do que a gente chama de para composição do coeficiente eleitoral. Ela pega apenas os votos válidos, que são os votos dados a um candidato. A pessoa que votar no Ricardo 1978, que é o meu número, ela está dando um voto válido. E quem votar na legenda do partido também é um voto válido. A Justiça Eleitoral pega esses votos válidos, divide pelo número de cadeiras em disputa, que no caso de deputado federal, o Estado de São Paulo tem direito a 70 vagas na Câmara dos Deputados. Então vai dividir todos os votos válidos do Estado por 70. Vai chegar no que a gente chama de coeficiente eleitoral, que é um número que a gente só descobre quando termina as eleições, quando acaba as votações, que deve ficar mais ou menos em torno ali de 300 mil votos aqui no estado de São Paulo. Então, aí vamos olhar para cada partido político. O partido político tem que somar o voto de todos os candidatos, e por isso a importância daqueles candidatos que você falou que é rabo de chapa lá. Soma todos os votos, deu 300 mil votos. Mais os votos da legenda. Mais os votos da legenda, todos os votos válidos, e tem que ter pelo menos 300 mil votos. Tem que atingir o coeficiente eleitoral. Atingir o coeficiente eleitoral, 300 mil votos, elege um. Teve 600 mil votos, ou seja, 2 vezes o coeficiente eleitoral, 2 vagas. 900 mil votos, que é 3 vezes o coeficiente eleitoral, 3 vagas e assim sucessivamente. Aí dentro do partido, depois que o partido definiu quantas cadeiras aquele partido vai ter, os mais votados são escolhidos dentro do partido. Então é um sistema bem complicado que favorece os puxadores de voto. Então você vai ver partido atrás de puxador de voto. Por exemplo, na eleição de 2014...
nós tivemos um candidato no estado de São Paulo que era o Tiririca. O caso dele virou bem emblemático, mas é apenas para simbolizar os casos dos puxadores de votos. O Tiririca foi para a TV, fez um monte de palhaçada, literalmente, disse que não sabia o que faz um deputado federal, que pior do que estava não fica, enfim. Foi uma estratégia do partido político, o partido sabia que a população ia descarregar muito voto naquele candidato em forma de protesto, ele teve 1.500.000 votos. Sim, imaginando que o coeficiente eleitoral fosse 300.000 votos, ele fez 3, 6, 9, 12, 15. 5 vagas o partido ganhou só com a votação do Tiririca, mais as vagas da somatória dos votos dos outros candidatos. Então o Tiririca ocupou uma dessas 5 vagas que ele deu ao partido, e outras 4 foram ocupadas por outros candidatos dentro da legenda, que o cidadão que votou no Tiririca não faz a menor ideia. Muitas vezes essa pessoa estava com a candidatura, inclusive, em discussão sob júdice, muitas vezes é uma pessoa que não tem a ficha tão limpa, uma pessoa que você não concorda com o pensamento dela, mas quem votou no Tiririca ajudou a eleger aquelas pessoas. Então esse sistema proporcional, ele é feito mesmo para enganar as pessoas, ele é feito torto, que é para poder o cidadão não entender e muitas vezes os parlamentares, de novo, o parlamento. É tudo muito escuso no parlamento, tudo muito obscuro no parlamento. Nada é muito claro. E o que eu quero para o parlamento é levar luz para o parlamento. É abrir os olhos da população, é mostrar como funciona o parlamento. Esse vai ser um dos meus papéis enquanto deputado federal. E o sistema proporcional que você falou? Voto distrital misto. Nos Estados Unidos a gente tem um voto distrital. Você divide, por exemplo, no caso das eleições para deputados estaduais, ia pegar o estado de São Paulo inteiro, nós temos 94 cadeiras na Assembleia Legislativa do Estado. Eu acho. 90. Porque nunca é o número ímpar, número par porque dá empate, número ímpar. Tem uma quantidade de cadeiras, eu acho que são 94, mas enfim, divide o estado pelo número de cadeiras em disputa. Então seriam, se fosse 94, se for 94 pedaços distritos no estado. 94 feudinhos. 94 pedaços, regiões, ia ser dividido e cada um desse distrito teria um deputado que representasse os interesses daquela população junto ao governo do estado de São Paulo. Eu acho que para vereadores, deputados estaduais, o Brasil já está maduro para isso. Então, eu, inclusive, quero defender a mudança da lei eleitoral no Congresso Nacional, que é um papel do deputado federal, para que a gente tenha um voto distrital misto para vereadores e deputados estaduais. E num avançar das coisas para deputado federal. Maravilha. E o misto como que seria? Você tem a metade das cadeiras nesse sistema proporcional, você então aumentaria o tamanho do distrito, e a outra metade da cadeira seria o voto por lista. Você vota no candidato e os mais votados são eleitos. Porque também você mataria, se fosse o distrital puro, você mata os temáticos. Você mata aqueles que são Vamos temáticos. Dizer que você tem um candidato, você defende a volta da monarquia no Brasil. Né? Em 93 o Brasil optou pela república, então não é a questão majoritária. Mas vamos dizer que você acredita que a monarquia é algo viável e o queira. Talvez não tenha um distrito puramente monárquico, mas você consegue voto aqui, consegue em Ribeirão Preto, você consegue em enfim, daria para fazer obter votos do estado inteiro. Se você coloca distrital inteiro, você mata os temáticos e vira só territoriais. Né? Mas eu acho interessante porque você cria uma identidade. Eu sei em quem eu votei, eu sei quem é que manda e comanda o meu distrito. Vamos voltar aqui para as partes polêmicas por conta do horário. Privatizações. Depende da privatização, sou favorável. Pode dar um exemplo? Posso dar um exemplo. Eletrobras, sou favorável. Correio, sou favorável. Petrobras, sou favorável. É óbvio que com várias condições não seria favorável a privatização da Petrobras para uma empresa. Tirar o monopólio do Estado e dar para a empresa privada. Não, dividir a empresa de forma inteligente, de forma que o Estado brasileiro se preocupe de fato com educação, com saúde, com a segurança, com a infraestrutura. Hoje você tem Correio, por exemplo, que é um monopólio e ainda é ineficiente. Aí é surreal, inacreditável ter um monopólio que é ineficiente. Só que é óbvio, nós temos que pensar bem na hora de fazer, por isso que é muito importante fazer as coisas com pessoas preparadas, saibam o que estão fazendo, para que você também não privatize o correio e aí lá no Acre, no Amazonas, em Roraima, não chegue nunca mais carta ou para chegar uma carta lá custa R$2.000. Não é assim. Então a gente tem que pensar na estrutura de como funciona esse sistema hoje, de que maneira a gente consegue vender essa empresa para a iniciativa privada da melhor maneira possível. Hoje o Estado usa algumas estatais como cabide de emprego. Por isso que elas são ineficientes. Aí se ela der prejuízo, é só pegar mais dinheiro do povo e colocar lá. E se ela der lucro, tira esse lucro e joga no bolso dos políticos através da emenda do relator. Que legal. E o pensamento contrário, nacionalização. Pegar uma privada e torná-la pública. De novo, depende do que a gente estiver falando. Mas na base disso, sou contrário. Ok.
Censura nas redes sociais. Hoje a gente Eu sou tem contra a aí... censura, qualquer tipo. Eu vou até suspenda o perfil do X. Sou contra qualquer tipo de censura. Uhum. Sou contra qualquer tipo de censura. Com pensamento livre, liberdade. Eu sou favorável à liberdade. O cara tá falando besteira, a população não vai dar ouvido. Se ele está cometendo um crime, a justiça está aí para isso, para punir os crimes. Para ser crime, tem que estar tipificado na legislação brasileira, depende da aprovação e da discussão no Congresso Nacional. Fora isso, liberdade. Que bom, porque especialmente aqui é o caso de um canal que tem opiniões, né? E quando colocamos no título, inclusive, opinião, para você ficar bem atento que é uma opinião, não é um fato. Mas imagina que eu, nessa opinião, desagrade alguém, ele manda suspender o canal, acabou. Né? Difícil. Eu também estamos vivendo tempos estou sombrios contigo aí nessa parte de sem censura. E eu acho até interessante se a pessoa falar alguma merda, que a população faça a censura social, não vinda do Estado. Esses tempos incertos aí, também pode cair na mão de um deputado federal, armas nucleares. Opa, esse é diferente, hein? Esse aqui é diferente. O pessoal do Instagram, que aliás, se você não segue no @política do bom senso em todas as redes sociais, com exceção do Twitter. Nós temos uma legislação global, um acordo global de não proliferação de armas nucleares no mundo. Hoje o Brasil, inclusive, é signatário desse acordo. Mas eu vou te falar aqui de coração, aqui é um tema polêmico que foi colocado aí. Sim, o pessoal da internet tem criatividade. Eu precisava entender um pouco melhor, mas eu tenho a tendência a ser favorável ao Brasil estudar e entrar para o clube dos atômicos. Dos atômicos. Aí precisa ser bem estudado, é óbvio que nós estamos falando de um tema macro aqui, mas eu sou favorável, assim, eu olho isso com bons olhos. Acho que nós temos que falar grande. O Brasil é um país grande, é uma nação rica, é uma nação forte, ela tem que ser. Ok. Uma amiga nossa, conhecida nossa, mandou isso aqui. Aborto. Um tema que eu já falei, para mim é uma questão plebiscitária. Eu, pessoalmente, Ricardo Rous, sou contra. Mas acho que a discussão nós temos que ouvir as mulheres do Brasil, as jovens do Brasil, entender o problema todo que nós temos hoje no Brasil de punir o médico e tal, e aí então, de forma plebiscitária, discutir o tema. Ok. Descriminalização de drogas. Sou contra, pessoalmente, mas é outro tema que eu acho que tem que ser discutido de forma plebiscitária. Porque hoje o cara... se ele é classe média alta e fuma um baseado na porta da casa do governador... É um estudante. Um estudante. Agora, se ele é pardo ou negro e é pego com baseado em algum lugar, ele é um criminoso traficante de drogas. Então, a lei tem que ser para todos. Mas é um tema que tem que ser discutido à exaustão pela sociedade, de forma plebiscitária, e o Congresso Nacional acatar esse plebiscito e transformar em lei. Maravilha. Terminando já, indo para o penúltimo, direitos LGBTQIA+. Como assim? Por exemplo, ter direito à herança, ter direito a casamento civil, óbvio, essas coisas. Não tenha nenhuma dúvida disso. Tem que ter direito a casamento civil, herança, sem dúvida nenhuma. Somos todos iguais perante a lei. E assim teremos que ser. Vou defender até o último limite, a liberdade e os direitos individuais do cidadão. Outra questão interessante, que é o último caso aqui, mas... tem bastante sentido com a inércia do legislativo. A lei de cotas vence esse ano. Já estamos em agosto. E agora todos os deputados, eu desconheço algum deputado que não esteja candidato à reeleição. Então, praticamente, o Congresso vai parar para cuidado dele. E a lei de cotas vence esse ano, então muito provavelmente vai cair para a próxima legislatura. Já estou vendo o futuro aqui, o Supremo vai chutar a vigência dessa lei mais um ano para a próxima legislatura. Difícil falar isso. Legislatura discutir. Vai cair na tua mão, uma vez eleito. Revisa, anula, como que você vê a questão das cotas? Eu acho que a gente tem que transformar em cotas sociais. Até porque grande parte da parcela da população brasileira é de negros e pardos. Então eles serão os grandes beneficiados pelas cotas sociais. E a gente transforma essa questão. Nós já tivemos a lei de cotas raciais, teve um avanço na sociedade, agora a gente dá uma melhorada nessa legislação, transformando ela em cotas sociais, que vai continuar atendendo a comunidade negra e parda e vai ajudar também comunidades de outras etnias que não conseguiram se desenvolver socialmente. Elas vão ter o espaço dela na sociedade. Então eu votarei a favor, caso caia de fato, em transformarmos as raciais para as sociais. Vamos apostar aí
uma bolacha que vai acontecer isso. O Supremo vai chutar mais um ano e vai cair na próxima legislatura. Certeza. Ricardo, as questões que me mandaram pela internet aqui já foram exauridas. Agora, de novo, obrigado por ter vindo. Usa o espaço aí para você fazer a divulgação que você quiser. Aliás, a partir de hoje, você já pode pedir voto. Já pode hoje apresentar tá o teu liberado, número, 16 né? de agosto. Então, fica à vontade para dar o seu recado aí, a sua conclusão dessa conversa que nós tivemos. Bom, pessoal, vou aproveitar esse espaço que me foi dado aqui. Meu nome é Ricardo Rose, eu sou candidato a deputado federal, meu número é 1978. Eu não uso o fundo eleitoral, eu sou contra regalia para político e vou abrir mão de regalias para político chegando no Congresso Nacional. Eu sou contra a vitaliciedade do Supremo Tribunal Federal, então vou propor lei, eu vou votar favorável à lei que diminua, que cria um tempo de mandato para membros do Supremo Tribunal Federal, que hoje podem ficar a vida inteira lá e está prejudicando a gente. Eu vou fiscalizar, gente. O papel do deputado federal é propor leis. Eu tenho algumas leis para propor aqui, como o nosso tempo aqui é curto, eu peço para que você me siga nas redes sociais, @RicardoRoseOficial, que eu vou te mandar todas as ideias que eu tenho e quero ouvir as sugestões que você tem, mas eu vou propor leis mais modernas para melhorar a vida do cidadão brasileiro e vou fiscalizar cada centavo do dinheiro público que é gasto pelo Poder Executivo, pelo presidente da República, pelos ministros e toda a estrutura do Poder Executivo, porque é ali que pode ter corrupção. E o papel do deputado federal é esse, é fiscalizar para que não tenha corrupção. Onde tem fiscalização, não tem corrupção. Eu sou a favor da prisão em segunda instância. Eu sou totalmente contra o foro privilegiado. Você que é patrão não tem foro privilegiado, não pode ter foro privilegiado para político. Isso só beneficia os maus políticos, os bandidos, os corruptos que estão lá em Brasília protegidos por um foro privilegiado. A gente tem que derrubar isso, pessoal. Esse ano é o ano da mudança e eu conto com seu voto para deputado federal Ricardo Rose 1978, que por acaso é o ano do meu nascimento, 1978. Tenho certeza que muitos que estão nos acompanhando aí nasceram em 78. 1978. Ricardo, novamente, muito obrigado por ter aceito o convite de ser o nosso primeiro entrevistado nessas eleições. Tá? Se você acompanhou a gente até aqui, muito obrigado. Você quer ver outro candidato? Fica à vontade para marcar a gente, mandar uma DM nas redes sociais. Vai ser, claro, a pessoa tendo interesse e a disponibilidade. Vai ser muito legal a gente discutir, debater com a pessoa, porque essa é a ideia desse canal, trazer informação. Como o Ricardo, aproveitando, parafraseando o Ricardo, você votar de um lado ou do outro, foi a vida que te colocou dessa forma. Mas o importante é que você faça a sua decisão de forma consciente. Para fazer a sua decisão de forma consciente, é bom que você esteja bem informado. Por isso, siga-nos em todas as redes sociais, @Política do Bom Senso. Facinho de achar. Se você está aqui pelo YouTube, clique em se inscrever, ativa o sininho para não perder as notificações dos próximos vídeos. Se possível, também deixa o seu like. Ele é um termômetro para a gente avaliar se a gente está indo bem ou não, fazendo o nosso trabalho da forma mais específica possível e melhor. E eu creio que seja isso. Tem algum outro recado? Não, acho que é isso mesmo. Muito obrigado pela oportunidade. Imagina, para a gente é sempre um prazer falar contigo, Ricardo. E da nossa parte também é isso. Agradeço a audiência de todos vocês, o like. Muito obrigado e até um próximo vídeo, gente. Tchau, tchau.